o que são requests HTTP e por que a gente precisa deles? Vão ter momentos em que dentro das nossas aplicações a gente vai precisar exibir informações que estão armazenadas em um outro lugar, em um outro servidor. Esse outro lugar pode ser um banco de dados ou uma API. O que é uma API? API é uma sigla para Application Program Interface, ou seja, uma API é uma interface de programação de aplicações. Da mesma forma que a interface gráfica de uma aplicação é criada para que o usuário use essa aplicação, uma API é desenvolvida para que uma aplicação use as funcionalidades de um outro sistema. Então, uma API é uma ferramenta para que um sistema se comunique com outro sistema. Então, vão ter momentos em que dentro das nossas aplicações a gente vai precisar exibir informações que estão armazenadas em um outro lugar, em um outro servidor, e esse outro lugar pode ser um banco de dados ou uma API. E essas informações podem estar armazenadas em um outro servidor, em outro lugar, ou no nosso próprio banco de dados. E para obter essas informações, a gente faz requisições HTTP para se conectar a essa API ou a esse banco de dados. Mas o que é uma requisição? Uma requisição é um pedido, uma solicitação de informações que esse banco de dados ou API armazena, e HTTP é uma sigla para Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo de transferências de hipertexto. Esse protocolo HTTP é o protocolo principal de comunicação entre computadores utilizados na internet. Quando a gente faz requests HTTP para uma API ou um servidor, a gente faz esses requests para um endpoint. Um endpoint é uma URL que a API ou o servidor disponibiliza para a gente usar e obter informações que a API ou o servidor armazenam. Então, em uma API de uma biblioteca de músicas como o Spotify, por exemplo, para a gente obter informações dessa API, a gente pode fazer um request para um endpoint que essa API disponibiliza, e esse endpoint vai retornar uma lista de músicas do Iron Maiden, por exemplo. Ou seja, a partir do nosso código JavaScript que está rodando no browser, a gente faz um request para um endpoint de um servidor, e esse servidor analisa esse request e diz: ok, você quer essas informações, eu vou te enviar elas como uma resposta. E com isso, a gente obtém essas informações que o servidor enviou e faz alguma ação com elas, que pode ser a renderização dessas informações na tela, por exemplo. E existem várias e várias APIs que a gente pode consumir para obter dados. Twitter, YouTube, Instagram, Spotify, um monte. E cada API vai ter o seu próprio conjunto de endpoints disponíveis para que requests sejam feitos. Você, por exemplo, pode desenvolver uma API usando uma linguagem de back-end, que pode ser o JavaScript com o Node, ou Python ou Ruby, por exemplo. E quando a gente faz um request do browser para um endpoint, geralmente, o formato da resposta que a gente vai obter é um JSON, que é um padrão usado para troca e armazenamento de informações entre sistemas e é suportado pela maioria das linguagens atuais. JSON é um acrônimo para JavaScript Object Notation, ou traduzindo, notação de objetos JavaScript. Como assim? O JSON é um formato que se parece muito com um objeto JavaScript. Essa API foi feita especificamente para desenvolvedores treinarem requests para endpoints específicos que vão retornar um JSON com informações específicas. Para ver um exemplo de como essa API funciona, se eu rolar a tela para baixo, aqui nesse exemplo, a gente vê um código JavaScript fazendo uma requisição para esse endpoint. E se eu clicar nesse botão, um request para esse endpoint vai ser feito e a resposta desse request vai ser exibida aqui abaixo. Então, eu cliquei e a resposta do request foi essa informação. E é esse tipo de resposta que a gente vai obter ao fazer um request para um servidor. Se eu copiar esse endpoint, colar ele no navegador e pressionar Enter, eu obtenho a mesma resposta. Por quê? Porque toda vez que a gente insere uma URL aqui e pressiona Enter, um request é feito.
A diferença é que nesse caso eu estou fazendo esse request manualmente aqui no browser. Se eu pressionar o F12 para abrir o DevTools e selecionar a aba Network, se eu recarregar a página, a gente vê esse 1 que representa a requisição que eu fiz. Se eu clicar nele e selecionar a aba Headers, a gente vê informações sobre essa requisição. A gente vê que o método dessa requisição foi um GET. Quando a gente quer fazer uma requisição para obter dados de algum lugar, a gente faz um request HTTP usando o método GET. E aqui acima, a gente também vê a URL para a qual eu fiz o request, e se eu selecionar a aba Response, a gente vê a resposta que foi obtida de volta, e essa resposta é um JSON.